Então, gente, vamos de tendência hoje? Nesses últimos dias estourou, na gringa principalmente, uma técnica que a gente não pode chamar de nova, já vou explicar pra vocês por quê. Mas a Fox Eyes, que nada mais é que um delineador gatinho mais esfumado. Qual que é o intuito dessa técnica? É levantar um pouco o olhar. Então a gente já começa essa técnica dando uma erguidinha assim na sobrancelha. Nessas produções de Instagram, a gente pode até ver que o pessoal faz aquele rabo de cavalo bem certinho, bem limpinho aqui, que dá uma puxadinha e já ajuda nesse formato dos olhos, que é literalmente levantar mesmo o olhar. E nós vamos fazer uma dessas técnicas hoje e espero que vocês gostem. Primeira coisa, sobrancelha. Aqui na sobrancelha, perceba que eu não desço muito ela, eu não deixo ela muito arqueada, eu deixo ela um pouco mais reta. Em algumas referências eu vi essa sobrancelha um pouco mais bicudinha. Vou fazer uma aqui pra vocês verem. Fazendo esse movimento, entrando um pouco pra dentro do olho. Eu confesso que pra mim eu não gosto muito, então eu vou deixar ela mais natural mesmo, do jeito que eu costumo usar, só um pouco mais reto. Vou colocar esse cabelo aqui um pouquinho pra trás, pra nos ajudar. Vou pegar o corretivo da Tracta, na cor claro, e vou fazer a base aqui do meu olho. Menor. Esparramar bem aqui um pouquinho, na pálpebra toda. Eu vou descer aqui um pouco e eu vou entrar aqui na região do nariz, no cantinho lacrimal. E venho com esse restinho de corretivo que tá ali no meu pincel, vou pegar mais um pouquinho, delimitando essa sobrancelha. E esfumo. Essa é da Real Techniques. Mesma coisa do outro lado. Eu escolhi a paleta da Morphe, a D15, que é uma paleta toda em tons marrons, que eu achei bem tom de Fox, de raposinha mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o meu pincelzinho de sobrancelha, vou limpar ele um pouquinho e vou vir fazendo como se fosse um delineado com a sombra. Eu vou pegar esse marrom, o mais escuro da paleta, saindo do meu cantinho externo. Esse não sai da raiz dos cílios inferiores, porque a gente vai manter essa linha d'água um pouco mais limpa. Não se preocupa em ficar tão certinho, porque a gente vai fazer ele todo esfumado. Vim com um pincelzinho bem pequenininho também de aplicar sombra, e vou esfumando esse meu marrom. Só o restinho do produto que tá no pincel vem para esse cantinho interno. Mesma coisa aqui do outro lado.
Eu usei a sombra mais escura. E agora eu vou vir esfumando essa sombra escura com as outras sombras mais claras. Olha, eu vou usar esse marrom, que é um pouquinho mais avermelhado. E vou esfumar o marrom mais escuro que a gente colocou. E dos dois lados. Agora sim eu vou vir com o pincel de esfumar, sem produto, e com a mão bem leve, meio que misturar essas duas cores. O que eu quero? Que a raiz dos cílios fique mais escura, e depois ainda vou vir com sombra mais escura ainda, e que esse escuro vá se dissipando na pálpebra. Eu quero ser uma raposa brilhosa. Eu quero os meus pelinhos brilhando. Então eu vou vir com esse bronze e aplicar na divisa do marrom mais claro com a minha pele. Tô aplicando com o mesmo pincelzinho pequenininho. E vou esfumar com o maior. Para dar um efeito, iluminar o cantinho interno e deixar essa pálpebra toda mais iluminada, eu vou pegar esse iluminador, o Mary Lou da The Balm, um pincel de aplicar, um pouquinho maior do que aquele que a gente estava usando, e vou iluminar meu cantinho interno aqui. Iluminar abaixo da sobrancelha. E com o pincel fofinho de esfumar, eu vou aplicar ele meio que ali aonde restou na pálpebra. Mas eu vou aplicar bem pouquinho, por isso que eu até troco de pincel, pego um pincel mais fofo. Eu vou voltar com aquela sombra cintilante mais escura, meio bronze, e vim misturando ela nessa sombra ali mais clara. Vou pegar agora uma sombra preta, eu vou usar uma da paleta da Lu Ferraz, com um pincelzinho também chanfrado, mas um pouco menor. E vou reforçar o cantinho externo. Do meio do olho pro final. Não preocupa com o que cair não, porque depois a gente vai limpar. Faço o mesmo processo que eu fiz com a sombra marrom. Vou pegar o pincel de aplicar, aquele que a gente estava usando para aplicar as demais sombras, pequenininho. Colocar um pouquinho de sombra preta, tirar o excesso e esfumar esse preto ali nas outras cores. Se você gosta do delineado mais marcado, não tem problema. Eu tô fazendo a técnica mais esfumada mesmo, mas você pode fazer todo esse processo e fazer o delineador gatinho mais duro. Pra dar uma reforçadinha no brilho,
Eu vou pegar aquele pincel que a gente usou com um pouquinho a mais daquela sombra cintilante e só reforçar ela ali. Esfumo. Agora, eu vou pegar um delineador. Use o delineador que você tem mais costume, se é o de caneta ou líquido. O interessante é que você tenha um aplicador bem fininho, então pode ser ou com um pincel chanfradinho, ou que o seu aplicador mesmo seja fino. Esse da Jolie Jolie tem um aplicador bem fininho, olha, bem pititico. Eu vou fazer o delineador gatinho interno. É muito comum, né, o delineador gatinho externo. Agora a gente vai fazer ele pra dentro. E eu quero que ele fique um pouco mais marcadinho mesmo. Então, respira fundo, mão firme e vamos fazer ele o mais fininho possível. Eu vou usar o outro espelho aqui de apoio. Eu puxo um pouquinho. E vou completando aqui no meu cantinho interno. Eu faço um Vzinho com ele, um V deitado. Tem que tomar cuidado porque geralmente os cílios atrapalham um pouquinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Se ficar algum espacinho ali ainda sem o delineador, como eu tô usando o líquido, depois eu venho com um pouquinho do lápis e deixo essa parte inferior bem pretinha. Mas a gente não passa na linha toda, é só nesse cantinho interno mesmo. Com água micelar. Limpo esse excesso que ficou aqui no rosto. Vou aproveitar e vou limpar a pele toda. Mas ali bem pertinho do olho, eu vou pegar um cotonete, também a água micelar. Venho ali bem pertinho, cuidado para não estragar o que já fez. E eu venho limitando, deixando esse recorte aqui, ó, bem certinho. Cuida para que os dois fiquem o mais simétricos possíveis, os dois lados. Ó, vem limpando. Eu uso como referência o final do meu olho e vou puxando bem delicadamente, sem correria. Eu vou fazer a pele e se precisar de qualquer retoque na sombra, eu venho retocando depois. Pele praticamente finalizada, vou passar o iluminador aqui com vocês. O mesmo que eu usei nos olhos aquela hora, pincelzinho em gota, assim, da Macrylan. E eu não vou passar ele só aqui no centro, eu também vou dar uma alongada nesse iluminador. Ali um pouco em cima do blush, tudo nessa maquiagem pra cima. Nas fotos, eu vi que elas também dão aquela iluminadinha aqui, ó, entre os olhos. É bem presente nas referências que eu vi. Deixa esse início bem iluminado e o final mais escuro e alongado. Antes de aplicar os cílios, eu venho dando qualquer retoque que for necessário na sobrancelha, no esfumadinho que a gente fez, porque às vezes vai um pouquinho de pó em cima, você vem só com o restinho de sombra que tá ali no pincel e vem só esfumando, colocando as coisas ali meio que no lugar. Com muito cuidado, porque a pele já tá feita agora, né? Então a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Gente, os cílios, nós temos duas opções. Eu vou usar uma delas e mostrar a outra pra vocês. Uma das opções é cortar os cílios ao meio, um daqueles cílios naturais mesmo que você tenha,
corta ele, pra gente não colocar os cílios desde o comecinho. Lembra que o início é mais claro, é mais limpo? A única coisa que vai chamar atenção é esse delineador gatinho interno. Então, você aplica esses cílios só do final do olho até o meio. Ou, se você preferir, pode usar uns cílios desse mais extravagante, assim, ó. Que tenha o comecinho pequenininho e o final gigantesco. Sempre puxando esse olho pra cima. Eu vou usar o cílio cortado, porque eu já tinha cortado, e aí eu não vou desperdiçar os cílios. Vou aplicar do meio do olho pro final. Antes de aplicar a máscara no cílio inferior, eu passei pó, né, aquela hora, tirei só o excesso e vou vir com um pincelzinho pequenininho, de precisão, e um pó compacto no Tona Minha Pele. Esse é da Kiko, mas eu não sei a referência dele que já saiu. Um pó compacto qualquer no tom da sua pele e vou esfumar aqui bem rente aos cílios, só pra tirar ali realmente o excesso de pó translúcido que ficou. Eu não vou usar nada abaixo dos olhos. Na linha d'água, eu posso passar ou um lápis bege ou algum lápis branco, alguma coisa que vai deixar esse olhar um pouquinho mais aberto. Vou passar máscara de cílios para receber o cílio postiço. Aqui no início é mais para deixar ele penteadinho mesmo, não precisa ter volume nem nada disso. O volume é só no finalzinho do olho. Cílio finalizado, acabamentos feitos. Na boca eu apliquei esse lapisinho da Eudora, ele já tá sem nome. E um pouquinho de iluminador no centro do lábio para dar essa diferença de cor, esse centro do lábio um pouquinho mais iluminado, e um gloss desses mais rosadinhos para ficar tudo ali na mesma família de cores. Mas olha, a proposta da maquiagem é que faça esse movimento. Percebe que o cantinho interno, você parece que vai ligando com o cantinho externo, todo na diagonal? Essa é a nossa intenção com essa maquiagem, levantar o olhar. E pra dar um efeito maior ainda, você pode fazer algum penteado, um rabo de cavalo, alguma proposta que puxe ainda mais. Dê esse acabamento bem lift mesmo, bem levantadinho. Eu particularmente não uso muito cabelo preso assim, porque me dói a cabeça, então eu deixo mais solto mesmo. Mas é isso, espero que tenham gostado dessa tendência, dessa técnica do momento. Eu confesso que eu amei, achei bem lindo, acho chique, assim, fica um olho sensual, vocês não acham? Espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Beijo!